Na semana que terminou em 16 de janeiro, o Rio foi palco de grande tensão com a rebelião da Divisão Auxiliadora, liderada pelo general Avilés. Meu nome é Alfredo de Oliveira Júnior, professor de História aqui em São Paulo, e este canal está acompanhando os principais eventos que levaram à independência do Brasil, semana a semana, 200 anos depois. Na semana passada, depois de muitos preparativos, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, contrariando os decretos das Cortes de Lisboa, para que não ficasse dúvida sobre qual teria sido a resposta do príncipe e, quem sabe, até a pedido dele próprio, no começo dessa semana, 10 de janeiro, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro publicou um novo edital que dizia: o Senado da Câmara, tendo publicado ontem com alteração de palavras a resposta de Sua Alteza Real, declara que as palavras originais foram: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. O mesmo Senado espera que o público lhe desculpe aquela alteração, protestando que não foi voluntária. Como vocês podem imaginar, muitos não aceitaram a decisão do príncipe e o clima da cidade foi ficando cada vez mais tenso. Segundo Maria Graham, ambos os lados estão tão violentos que provavelmente entrarão em luta. E isso de fato quase aconteceu. No dia 11 de janeiro, o general Avilés foi até os quartéis onde a divisão auxiliadora estava alojada para se despedir, dizendo que havia sido demitido do posto de governador das armas. Segundo o historiador Melo Moraes, não era isso exato, não havia tal demissão. O general a inventou com o fim de provocar os soldados à desordem. E foi isso que ele conseguiu. Assim que Avilés deixou os quartéis, ele foi saudado com um grito de "Viva o General Constitucional!", numa clara manifestação das tropas contra sua suposta demissão, que seria assim inconstitucional, logo contrária às Cortes de Lisboa. Mais tarde, naquele mesmo dia, um grupo de 20 a 30 soldados da divisão auxiliadora começou a percorrer as ruas do Rio, quebrando vidraças, destruindo a iluminação dos festejos do fico e insultando e atacando pessoas enquanto gritavam: "Esta cabrada leva-se a pau". Inclusive, falavam em levar o príncipe pela força para Lisboa e fazê-lo assim obedecer às cortes. Dom Pedro estava no Teatro São João junto com Dona Leopoldina quando foi informado de tudo o que estava acontecendo. E ali, no teatro mesmo, ele tomou as primeiras providências, mandando chamar o brigadeiro Carrete, imediato do general Avilés, e ordenando que prendesse os soldados rebeldes o mais rápido possível nos quartéis. A plateia observava o momento fora do comum no camarote real e começou a suspeitar da ocorrência de fatos graves. Ninguém mais se interessou pela apresentação e muitos começaram a se levantar para ir embora. Percebendo a movimentação do público, Dom Pedro, apresentando-se com a princesa à frente do camarote, afirmou que não havia nada de grave e apelou para que não deixassem o teatro, aumentando assim o tumulto e lotando as ruas, mas que permanecessem até o fim da peça, como ele pretendia fazer. Dona Leopoldina então avançou e deu a mesma segurança ao povo, que, vendo-lhe firmeza, especialmente tendo em vista a sua condição muito adiantada de gravidez, aqueceu e elevou um viva que pareceu abalar o edifício. Terminada a apresentação, Dom Pedro, antes de se dirigir ao Palácio Real, deu ordens para que as tropas de primeira e segunda linha se mobilizassem. Dona Leopoldina e os filhos foram levadas para a fazenda de Santa Cruz. Com a família em segurança, o príncipe foi até o Jardim Botânico para proteger a fábrica de pólvora que existia lá e, retornando depois ao palácio, continuou a expedir ordens e mobilizar apoios. Mais tarde, o general Avilés apareceu no Palácio Real para conversar com Dom Pedro, que o recebeu na frente de todos. Logo no começo, Dom Pedro o questionou: "Isso é que é disciplina?" Avilés tentou falar: "Senhor", ao que Dom Pedro retrucou: "Qual senhor, nem meio senhor?" Avilés tentou então contemporizar: "Tudo está sossegado, mas é necessário que a tropa da terra se desarme." Dom Pedro então sentenciou: "Eu é que a mandei armar, e não se há de desarmar sem que os outros se desarmem. Eu vou já tratar de os mandar pela barra fora, e a vós me ser também, porque não estou para aturar maroteiras de ninguém, muito menos do general." Após essa ríspida, para dizer o mínimo, conversa com Dom Pedro, Avilés retornou para a divisão auxiliadora, que estava sob seu comando,
posicionada no Morro do Castelo. O local escolhido por Avilés para posicionar sua tropa dava aos portugueses uma vantagem tática, já que de lá ele tinha uma visão privilegiada e poderia assim controlar toda a cidade. Sob seu comando, ele possuía de 700 a 2.000 soldados, dependendo das fontes, além de 4 a 8 canhões. Já as forças favoráveis a Dom Pedro ficaram principalmente sob o comando do general Joaquim Xavier Curado e se reuniram no Campo de Santana. Segundo as estimativas, as forças pró-Dom Pedro contavam com 4 a 10.000 pessoas, além de 6 canhões. No Campo de Santana, se reuniram em defesa da permanência do príncipe soldados e oficiais, a quem se juntaram cidadãos de todas as classes, como roceiros, agregados, negros forros, escravos, frades, eclesiásticos e muitos portugueses, empunhando facas, cacetes, clavinotes, dispostos a enfrentar a divisão portuguesa. A reação brasileira surpreendeu o general português, até porque ele não havia levado provisões suficientes ao Morro do Castelo e, como a gente falou, a fábrica de pólvora estava sob controle de Dom Pedro. Sem contar que o local escolhido por ele era desprovido de fontes de água. Enquanto isso, o Campo de Santana, onde os brasileiros estavam, era mais vulnerável do ponto de vista militar, mas tinha a vantagem estratégica de ser um ponto central que facilitava a chegada de reforços, ajuda e mantimentos. A sensação que o confronto eclodiria a qualquer momento durou até o dia seguinte, mas ao longo do dia 12 de janeiro, a tensão foi diminuindo, sendo decidido que a divisão auxiliadora seria transferida para a Praia Grande, atual Niterói, com a condição de manterem suas armas, e ficaria lá até ser transportada para Lisboa, o que iria demorar alguns dias ainda. No embate com a divisão auxiliadora, Dom Pedro havia vencido a demonstração de força, tanto militar quanto política, graças ao grande apoio popular que recebeu, afastando naquele momento a ameaça de conflito. Pensando mais à frente, Dom Pedro tomou algumas medidas. Primeiro, ele enviou emissários para Minas e São Paulo, pedindo que as províncias mandassem tropas para o Rio de Janeiro assim que fosse possível. Segundo, ele fez uma proclamação ao povo do Rio, afirmando que a desconfiança excitada entre a tropa da mesma nação tem feito com que algumas cabeças esquentadas e homens perversos, inimigos da união de ambos os hemisférios, tenham maquinado quanto podem para vos iludirem. Mas ele avisa ao povo do Rio: sede constitucionais, não penseis em separação nem levemente. Se isto fizerdes, não conteis com a minha pessoa. E por isso, ele repetiu o que havia dito no dia 9. União e tranquilidade. Com união, serei felizes. Com tranquilidade, felicíssimos. Terceira medida. Entre os dias 12 e 13 de janeiro, visando enfraquecer a divisão auxiliadora, que ainda era vista como uma ameaça em potencial lá no Rio de Janeiro, Dom Pedro começou a estimular a deserção entre os soldados portugueses, prometendo terras e promoções ou lembrando da possibilidade sempre presente de guerra na Europa. Dessa ação do príncipe, que se estendeu por dias, entre 400 e 600 soldados acabaram desertando, sendo depois incorporados ao exército brasileiro. Tendo perdido a disputa de força, Avilés buscou vencer a guerra de narrativas. Tanto que no dia 14 de janeiro, o general português publicou um manifesto aos cidadãos do Rio de Janeiro para apresentar sua versão sobre o ocorrido e, claro, rebater as palavras de Dom Pedro. Segundo o general Avilés, todo o problema teria começado com a chegada dos decretos das cortes, que geraram um descontentamento que manifestou-se por todas as vias. Os papéis públicos lançavam veneno contra as cortes, os seus membros foram ridicularizados, e a divisão olhava com assombro e pavor, porque estes atos ameaçavam sua pátria. Segundo o general, a notícia de sua demissão comoveu toda a divisão, compreendendo que era o precursor de serem desarmados e embarcados com violência. Os soldados manifestaram a resolução firme de não admitirem outro general, talvez inimigo da Constituição, com o desígnio de ultrajá-los e lançá-los fora como malfeitores. No dia seguinte, 15 de janeiro, Avilés deu continuidade à guerra de discursos, enviando 2 mensagens ao príncipe. Na primeira, o general português reclamava que, desde que se estabeleceram na Praia Grande, a distribuição dos alimentos se tem feito à tarde, de que resulta ao soldado não ter tempo para os 2 ranchos a que está acostumado. Na segunda mensagem,
Avilés relatava do embaraço em que se acham os comandantes da divisão de darem cumprimento às portarias pelas quais Sua Alteza Real ordenava se dessem baixa aos soldados, já que esses soldados pertenciam ao exército de Portugal, aonde está já decretada a maneira por que devem ter efeito tais baixas. Além disso, Avilés também mandou ao príncipe as relações nominais dos soldados que rejeitam a oferta que se lhe fez de baixa. No dia 16 de janeiro, Avilés enviou nova mensagem a Dom Pedro, afirmando que a divisão está pronta a voltar a Portugal, entretanto, pedem à Vossa Alteza que não sejam desonrados e vexados publicamente, nem movidos à deserção e abandono de suas bandeiras. O general pedia a Dom Pedro que permitisse tornar aos nossos lares com a mesma glória com que deles havemos saído, prometendo não perturbar a tranquilidade pública. Avilés, em seus escritos, defendia que a divisão auxiliadora havia reagido, visando defender as decisões das cortes, e que, por isso, agora estavam sendo maltratados, inclusive passando fome, para obrigar que seus soldados desertassem, quando, na verdade, o que eles queriam era simplesmente regressar para Portugal em segurança. Mais que convencer Dom Pedro, o general estava, na verdade, montando a sua argumentação perante o governo português, já que todas essas mensagens acabariam se tornando públicas, tanto no Brasil quanto em Portugal. Mas uma resposta de Dom Pedro a Avilés teria que esperar, já que naquele mesmo dia o príncipe tomou medidas mais práticas. Ele aceitou a demissão de seus ministros e nomeou novos membros para os ministérios. De todas as nomeações, a mais importante foi a de José Bonifácio como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, sendo ele o primeiro brasileiro a ocupar cargo semelhante desde, 1500. Uma última coisa. Foi também naquele 16 de janeiro, a mando das cortes, que zarpou de Portugal em direção ao Rio de Janeiro uma esquadra de 7 navios, levando a bordo 1.250 soldados. Com os deputados das cortes aparentemente dispostos ao uso da força e com a mobilização dos brasileiros no Rio de Janeiro e em outras províncias, quanto tempo demoraria para que o Brasil virasse de verdade um campo de batalha? Se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente, ative as notificações, pois muito mais está por vir. Até a próxima!